Dia 2 cai em uma segunda-feira também. Então, praticamente vocês já estão indo embora, né? E pelo menos comigo as notas estão bem tranquilas, né? Acho que vai faltar só mesmo encerrar o ano, pegar o diploma e tirar o CRC, né? Pra mim, eu tô precisando de hora complementar. Ah, Esse mês, em novembro, aí eu vou dar uma acelerada, conseguir algumas horas. pior que não é só você que tá com esse problema, né? Na noite também o pessoal tá cobrando muito, tá pedindo muito, cobrando não, né? Tá pedindo muito para fazer algum tipo de evento para conseguir hora complementar. Mas, né, não depende só da gente, aí fica difícil. Eu preciso de 60 horas. Daí, muito provavelmente, eu vou ganhar o certificado de representante de turma, né? Que é 30 horas anuais. Aham. Daí, mais 30 horas que eu vou. Acho que com um curso online eu consigo fazer essas 30. Deve ter alguma coisa no CRC que dê para fazer. Sim, sim, tem lá. No CRC tem, eu não lembro qual que tá tendo agora, mas eu vi que tem alguma coisa do terceiro setor, eu não sou muito fã, né? É, de cabeça eu não lembro quais que estão tendo. Eu também estou precisando ainda fechar algumas horas, não consegui todas, falta acho que umas 30 horas também, mas do CRC eu não sei agora, mas quando tinha as palestras presenciais, as presenciais eles forneciam certificado, as online não tinha certificado. Eu não sei se mudou alguma coisa ou não, mas daí sem certificado também não compensa. Ah, lembrei. Tem uma, acho que vai ser nessa não, no começo da outra semana vai ter uma espécie de semana de curso lá do CRC que tem o certificado. A gente estava conversando entre os professores para que vocês participassem, né? Então, acho que já dá uma ajuda nesse sentido. Mas é problema que dá para contornar. Até o fim do ano a gente dá um jeitinho nisso. E fora isso, daí é só partir pro abraço, né? Vocês estão bem pertinho do final. Mas não se preocupem que esse tema das horas complementares ainda vai ser bem debatido, tá? Porque a turma da noite também está com o mesmo problema. E à noite também são 60 alunos praticamente. Então tem um quórum que vai acabar forçando o Joel a fazer alguma coisa. Ele não vai poder deixar parado, né? E daí vai ser uma quantidade muito grande de aluno dependendo dessa hora complementar. Normalmente, professor, o que dava bastante hora era a apresentação do projeto integrador, né? Ano passado, por exemplo, eu até lembro porque eu não fui, não consegui, fiquei chateado, que era 50 horas complementares que a Débora fez. A apresentação lá no outro campus. Quem sabe a gente não resolva isso com as apresentações do TCC, que também é o projeto integrador de vocês, né? Pois é. E como vai ser aberto para outras turmas, então, pessoal dos anos que. Do terceiro ano, segundo ano, eles vão poder assistir a apresentação de vocês. Creio que o Joel deu uma hora complementar por isso. Faz até sentido pela necessidade que a galera tá tendo, né? Então, acho que vai acabar sendo colocado isso em pauta também.
Mas então, vamos para nosso conteúdo de hoje. Eu tinha ficado de trabalhar com vocês múltiplos produtos com definição de share, só que a definição de share ele é muito pouco usada. Então eu acabei avançando um pouquinho e seguindo para outras ferramentas mais usuais. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio com múltiplos produtos, a gente acaba já definindo uma participação de produtos. Então, a maneira que vocês já trabalharam é o que vocês mais vão encontrar no dia a dia, é o que vocês mais vão utilizar na prática. Então, por adequação de tempo, eu achei mais bacana já partir para esse outro assunto, que também é bem interessante no dia a dia. E agora, então, o período que a gente está vivendo, ele parece que caiu como uma luva, que é falar de restrição. Vocês escutaram já alguma notícia falando de setores com problema de restrição por causa da pandemia? Não, eu não. O que aconteceu que veio atrapalhando toda a cadeia produtiva de diversos setores? Fábricas pararam, certo? Isso acaba gerando um problema de fornecimento de insumo para outras indústrias. Isso faz com que a direção tenha que tomar algumas atitudes, tenha que tomar algumas prioridades. E a teoria que a gente vai discutir hoje, ela foca bem isso. Ela é bem voltada para período onde a empresa atravesse alguma restrição. Até uma indústria que sofreu muito com isso, nesse cenário da pandemia, foi a construção civil. As indústrias de material de construção acabaram diminuindo as suas produções, né? Uma grande parcela da cadeia produtiva fez isso. Só que a construção civil não diminuiu a atividade. Eles deram essa sorte de conseguir manter a atividade 100%. O que gerou? A construção civil começou a se deparar com a falta de material de construção. E qual a decisão tomar? O que eles fazem? O que eles priorizam? A teoria das restrições trabalha bem isso. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, deve estar aparecendo para vocês ainda. Então, a gente vai falar dessa dita teoria das restrições. Então, a filosofia da teoria das restrições foi desenvolvida. Minha caneta, marca-texto. Pelo Elia Goldratt. E o pensamento dele era sempre utilizar a metodologia ou o pensamento desenvolvido por ele para acelerar e garantir o desempenho das organizações. Então, para ele, o princípio da teoria das restrições sempre vai estar pautada no lucro. Então, a empresa funciona basicamente para ter lucro. Isso é até meio óbvio, né? A empresa funcionar para ter lucro. E tudo que ela tem como processo são condições que se aplicam à obtenção do lucro. Então, ele coloca essa filosofia do lucro como meta da empresa através de uma adequada produção, gestão da produção, isso é, da restrição. Então, sempre em um processo produtivo vai existir uma restrição.
Vocês concordam com isso? Faz sentido isso? Sempre vai ter uma restrição? O que vocês acham? Sempre vai ter um fator que limite a produção de uma empresa? Sempre. Não tem como fugir disso. Ah, pode ser a quantidade de máquinas. Então, uma capacidade de produção através das máquinas. Pode ser capacidade de pessoal, capacidade de armazenamento, até a capacidade de compra de insumo, capacidade de venda ou aceitação no mercado. Então, sempre vai existir um processo de restrição. Então, até na teoria que ele traz, se não existissem, as empresas teriam um lucro infinito. E faz sentido, né? Se a empresa conseguisse produzir qualquer volume de produção e o mercado aceitasse qualquer volume de produção, ela ia ter rios de lucro, né? Mas alguma coisa impede ela de fazer isso. Então, sempre a gente tem uma restrição ou várias restrições numa empresa, sendo uma delas a principal. A gente sempre vai ter aquele processo que é o gargalo da empresa, aquele processo que vai realmente definir a limitação dela. Então, para o autor, ele entende que a empresa funciona como uma corrente. Então, todas as áreas, elas são unificadas não, né? Unidas, e uma é dependente da outra. E sendo qualquer uma desses elos que ele trata na sua teoria, gerando essa restrição, todo o processo produtivo vai ficar limitado a esse elo restritivo. Então, utilizando a teoria das restrições, a gente tem que pensar na empresa como algo global. Temos que olhar para todos os setores da empresa para encontrar quem são aqueles que estão criando essa limitação, esse gargalo. Então, devemos fazer apenas ações locais que irão fortalecer a corrente. Então, a gente vai adotar sempre uma ação ou sempre uma medida corretiva que funcione ou que auxilie o funcionamento de toda a empresa como um todo. Nada que possa favorecer um setor e acabar criando restrições em outros. Um exemplo. Então, a gente tem o setor de embalagens que está com um nível restritivo na produção por falta de pessoal. Segundo o pensamento da teoria das restrições, adiantaria eu transferir funcionários do setor de produção para o setor de embalagem? O que vou estar pensando? Vou estar pensando em um elo, vou fortalecer o elo do departamento de embalagens, mas o outro, que é o departamento de produção, vai estar acontecendo o quê? Vai estar enfraquecendo. Então, não é coerente esse tipo de ação. Coerente é uma ação que eu corrija o problema em um dos setores e não atrapalhe o funcionamento dos demais. Então, precisamos focar apenas os recursos escassos nas restrições. Então, para a teoria das restrições, aquilo que eu comentei nos primeiros slides, o objetivo da empresa é sempre o quê? Lucro.
É isso que a empresa quer no final das contas, sempre. Tudo que ela adota, tanto estratégica quanto operacionalmente, nas suas funções, serão condições de funcionamento ou condições necessárias para se ter o lucro. Então, exemplo, satisfação de cliente. Posso falar que é a meta da empresa de satisfação do cliente? Posso até falar, né? Tem empresa que fala isso, não tem? Mas ela não é só uma condição para que a gente atinja o lucro. Uma empresa que tem a satisfação do cliente não tem uma condição necessária para ter o lucro? É um processo a nível mundial, a empresa se tornando uma multinacional. Posso falar que é uma meta? Falar é uma coisa, mas tratar como meta final acaba não sendo, pela teoria das restrições, é sempre o lucro. Mas se eu tiver um processo num porte de multinacional, claro, eu vou ter uma condição mais favorável para ter a figura do lucro. Então, qualidade. A busca de qualidade e a redução do retrabalho também é uma condição para atingir o lucro. Ah, não, eu quero liderança competitiva. Então, vamos pensar lá na Apple. A Apple preza por isso, ela divulga essa liderança pela qualidade dos seus produtos, divulga, mas é o objetivo final dela? Não, é uma condição para que ela tenha esse objetivo dela. Então, vantagem competitiva, mesma coisa, condição necessária para a meta da empresa. Então, pensando na teoria das restrições, o que se busca como resultado final é sempre o lucro. O pensamento do Goldratt está certo nesse sentido? As empresas funcionam desse jeito? Buscando lucro? Tudo que ela faz, todas as ações que ela toma, não é voltada para ter lucro? Então isso acabou baseando o pensamento dele. Então essa teoria desenvolvida por ele traz esse fator, a lucratividade como meta. Todas as outras definições são condições necessárias e estabelecidas para se ter o lucro. E nesse sentido, a teoria das restrições ela trabalha a maximização do lucro através de 3 hipóteses. Então, a maximização do lucro vai ser possível através de 3 hipóteses. Primeiro, aumentando o ganho, aumentando o fluxo. Taxa segundo qual o sistema gera dinheiro através da venda de seus produtos e atendimento aos clientes. Então, a primeira hipótese é fazer o quê? Como que eu posso aumentar o meu lucro? Aumentando a venda. Primeira variável possível. Segunda variável possível, estoque. Então, reduzindo inventários. Dinheiro empregado pela empresa em bens que pretendem vender. Então, apenas matérias-primas. Se eu reduzo o estoque, eu consigo aumentar o lucro? Esse é um pouquinho mais difícil de pensar, né? Reduzir estoque faz com que eu aumente o lucro? Sim, não, talvez, é possível, quem sabe?
Obrigado pela participação da plateia. Então, a gente, quando pensa em estoque, a gente está pensando em dinheiro parado, né? Não é à toa que o pessoal da área de mais de administração e logística trabalha teorias e métodos tentando minimizar esse dinheiro empregado em estoque. Alguns vocês devem até ter tido contato lá em Teoria Geral da Administração, lá em TGA, né? Método Just in Time, Milk Run. Ouviram já desses métodos? Vocês ainda estão aí, gente? Não? Acho que eu vou usar a técnica que um professor comentou no grupo, só que no grupo de ADM. Vou começar a derrubar vocês para ver quem tá assistindo a aula e quem não está. Então a gente tem esses métodos de controle de estoque visando uma redução desses estoques físicos, né? Então, indústrias que têm um estoque muito grande, com certeza vão estar aumentando as suas despesas. E também reduzindo as despesas operacionais. Então, tudo que a gente gasta pelo sistema para transformar estoque em fluxo de vendas é outra ferramenta para a gente trabalhar a lucratividade. Então, para ele, as duas principais formas de reduzir gastos são com inventários e com despesas operacionais, e a outra forma para conseguir o lucro, então, é aumentando a figura das vendas, dos ganhos com as vendas. Fácil fazer isso no dia a dia? Não é fácil. Se vocês não quiserem falar, escrevam no chat, pelo menos. Não me deixem no vácuo. Então não é algo simples de ser feito no dia a dia, né? Tentar reduzir inventário pode ser um risco tremendo para a empresa. Vocês já pensaram uma empresa que trabalha assim com recebimento de material diário num volume específico para sua produção? Então, a produção da semana, ela recebe sempre material na segunda-feira. E se dá algum problema na logística, onde esse material não chegue na segunda-feira? Olha a dor de cabeça que isso pode dar. Então, os métodos, eles têm que ser aplicados reduzindo esses gastos, mas com o devido cuidado, sempre com margem de segurança, para evitar com que esse possível ganho, esse possível aumento na lucratividade tenha o efeito inverso. Acabe se tornando um gerador de prejuízo para a empresa. Então, medidas esperadas para a teoria das restrições. Então, a teoria das restrições define alguns parâmetros que auxiliam na medição do alcance do lucro ou da meta. A primeira, obviamente, lucratividade, então, lucro líquido. Quanto de dinheiro em termos absolutos a empresa está ganhando, sendo definido como ganho menos as despesas operacionais. Para a gente da contabilidade, isso é um cálculo mais do que básico, né? Então, a primeira meta, a meta a gente consegue verificar fazendo medições de lucro líquido, de lucratividade.
Outra medida utilizada, então, retorno sobre investimento. Então, dimensionando o esforço necessário para alcançar um determinado nível de lucro. Então, como que a gente calcula isso? Para a teoria das restrições, o investimento, a gente traz uma mudança. Geralmente, quando a gente faz lá na análise das demonstrações financeiras, a gente trabalha o investimento como os ativos, né? Para a teoria das restrições, é o lucro líquido dividido pelo inventário. O dinheiro aplicado no processo para a obtenção de novos produtos. Então, eu tenho que ter retorno sobre esse investimento. Por isso, a ideia de reduzir inventário. Se eu consigo diminuir meu inventário, o que vai acontecer com esse índice? Eu vou conseguir melhorar ele, vou conseguir indicar um maior volume de lucro em relação ao dinheiro que eu aplico nos estoques. Mas, afinal, o que é uma restrição? Falou da teoria das restrições, mas o que é a restrição? Então, uma restrição é qualquer coisa que impede um sistema de atingir o desempenho maior em relação à sua meta, ou seja, qualquer coisa que impede o sistema da empresa, o sistema produtivo da empresa, de atingir um lucro maior. Então, voltando àquele ponto no começo da aula. É em um setor só que a gente pode encontrar restrição? Ou é em vários? E o melhor, existe alguma empresa que não tenha restrição? Por mais, vamos falar assim, perfeita, entre aspas, por mais perfeita que ela aparente ser, existe alguma empresa que não tenha restrição? Não. Toda empresa, por mais bem pensada, mais bem elaborada, vai possuir restrições, sempre. Então, um exemplo do que a gente pode fazer em relação à restrição. Então, a gente está trabalhando, vamos supor, ali na Renault, fabricando 2 modelos. Modelo 2 portas, modelo 4 portas, onde a gente tem nesses modelos preço de venda, 26 mil, 25.800 para o modelo 2 portas, custo variável, 20.500 e 20.400 para o modelo 2 portas. E aqui suas respectivas margens de contribuição. E considerando que a gente tem todas as maçanetas em qualquer um dos 2 modelos iguais, quer nas portas dianteiras, quer nas portas traseiras. Faz sentido as maçanetas serem iguais? Um carro? Vocês já pararam para olhar isso? A maioria dos carros elas são iguais, tanto na porta traseira quanto na porta dianteira. Por que será? Será que já também estão pensando em um problema de restrição? Aqui a gente está pensando nesse cara. Despesa operacional. Maçanetas iguais diminui meu custo de projeto. Então, se eu aplico maçanetas iguais na frente e atrás, eu tenho uma eficiência nesse projeto, em termos de gasto, né, maior do que aplicando maçanetas distintas.
Então, a gente tem essa hipótese onde as nossas maçanetas são iguais, sejam na frente, sejam atrás. E em determinado mês, a empresa que nós compramos as maçanetas entregam apenas 8.000 normalmente, né? Então a gente consome 8.000 e foi 6.000 a menos do que necessitava. Então essas 8.000, na verdade, ficam abaixo do que nós precisaríamos. Então, para a gente atender a nossa demanda de mercado, que são 3.000 modelos com 2 portas e 2.000 modelos, ou 2.000 unidades, 2.000 modelos é estranho, com 4 portas. Se eu receber 8.000, dá para produzir todos os veículos? Vamos abrir um Excel aqui para a gente começar a pensar. Cadê meu? Se eu produzir 3.000 veículos 2 portas e 2.000 de 4 portas, eu vou conseguir atender tendo só 8.000 maçanetas? A gente pode calcular. Então, o 2 portas. Quantas maçanetas eu vou precisar por 2 portas? Preciso produzir 3.000 unidades. Utilizando quantas maçanetas? 2, né? Preciso de 6.000 unidades para produzir a minha demanda de veículos 2 portas. Para o veículo 4 portas, a demanda de mercado é 2.000 unidades. Mas para esse cara, eu preciso de quantas maçanetas? 4, né? Isso? Falem comigo, escrevam para mim. Nem que seja falar, professor, eu não estou entendendo nada. Ainda mais hoje que eu estou com meu nariz meio entupido, eu estou meio fanho, parece. Então preciso de 4 maçanetas. Preciso de 8.000. Então a nossa demanda necessária, 14.000. Consigo atender? O que vocês acham? Não, né? A gente só vai receber esse mês 8.000. E agora, o que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Alguém tem alguma sugestão? Como eu vou resolver o problema para produzir tendo o maior lucro possível? Ó, percebam aqui. Produto 4 portas me dá 5.500 de margem de contribuição. Produto 2 portas, 5.400. O que eu faço?
Dou prioridade para algum desses dois? Como que eu posso maximizar o lucro tendo essa restrição? Hoje a nossa restrição aqui é a maçaneta. Faz só de 2 portas? Por que, William? Me explica. Porque dá pro professor fazer todos os carros só de com 2 maçanetas. E cobra margem de lucro, não cobre? Mas a margem de curso, margem de contribuição aqui não é menor de 2 portas? Mas dá pra fazer o dobro de carro. Ah, tá pegando a ideia, William. A ideia é sempre trabalhar o quê? Essa margem de contribuição em relação à restrição. Então a gente calcula exatamente qual produto, que aqui tá fácil que é 2 só, né? E se for mais produtos que tem esse problema? A gente vai aplicar a margem de contribuição à restrição. Como ficaria isso, então? Então a gente teria lá preço de venda, custos variáveis e a margem de contribuição. Então, 26 mil e 25.800. 26 mil e 25.800. 20.400 e 20.500. 20.500 e 20.400. Fazendo 2 e 4 portas. Só que invertido, né? Então, nossa margem de contribuição vai ter que ser 5.500 e 5.400. Calcular. Preço de venda menos custo variável. Então, a gente tem aqueles dados de margem de contribuição. A gente começa a trabalhar uma linha chamada restrição. E vai informar quanto a gente utiliza de cada produto que gere a restrição. 4 portas, a gente vai usar 4 maçanetas, né? Então, a gente obrigatoriamente tem que identificar quem que é a restrição do nosso processo para fazer a correta identificação. Identificou qual a restrição, a gente vai fazer um cálculo de margem de contribuição por restrição. Vou dividir a margem de contribuição pela restrição apresentada. E o que esse número indica? Quanto que eu vou ter de margem de contribuição para cada unidade da restrição apresentada? Então, se eu utilizar a produção das maçanetas nos carros 2 portas, eu vou ter para cada maçaneta aplicada nesses veículos uma margem de contribuição de 2.700. Para o veículo 4 portas, essa margem de contribuição cai para 1.375. Com base nisso, a gente consegue definir as prioridades de produção. Quem a gente dá prioridade aqui? O William falou, faz todos de 2 portas. Se eu produzir todos os veículos 2 portas, quantas maçanetas eu vou usar? Quanto que o mercado aceita?
3.000 unidades. Então, 3.000 unidades vezes 2. Preciso de 100.000. Posso produzir 100% da demanda do mercado? Vou conseguir suprir isso? A gente tem 8.000 em estoque. Vou colocar o estoque aqui. 8.000. Se eu produzir os 3.000 veículos, eu vou utilizar 6.000. Então, a saída aqui de 6.000. Vai me restar quanto? Duas mil maçanetas. Então, eu consigo produzir as 3.000 unidades. Posso levar 100% dessa produção para a linha. E para o 4 portas? Sobrou 2.000 unidades. Quanto que eu precisaria para produzir 100%? 6.000. Dá para produzir tudo? Não. O que eu vou produzir então? O meu estoque final dividido pela quantidade de maçaneta que eu vou utilizar. Então, a produção aqui vai ser limitada em 500 unidades. Isso vai fazer com que a empresa tenha a sua produção maximizada. Então, menos 2.000 unidades, nosso estoque fica zerado. Então, a gente vai definir com essas produções. Se a gente, então, fizer isso, a gente vai ter o maior lucro possível. Nossa margem de contribuição total, fazendo essas produções, 3.000 do veículo 2 portas, 500 veículos do 4 portas, vai priorizar então, chegando a 18 bilhões 950 mil. Aí deduzindo 6 milhões, seriam os gastos fixos, a gente chegaria no lucro de 12 milhões 950. Tranquilo, mais ou menos. Sim, não, talvez, quem sabe, é possível. Dá para ficar um pouquinho mais difícil, tá?
Então, a ideia para vocês sempre chegarem a uma resposta mais precisa, façam essa divisão. Dividam a margem de contribuição unitária pela quantidade de unidades dessa restrição que vocês encontraram, para ver quem dá uma maior margem de contribuição para cada unidade da restrição que a gente tem. Ah, professor, isso cai em prova do CRC? Ou seja, o professor já viu isso? Já. Na própria prova do CRC eu já vi cobrança assim, dentro da disciplina de custos, porém, ele só queria saber priorização. Quem que eu vou priorizar? Então, vou priorizar o 2 portas em relação a 4 portas. Só isso. O valor de lucro eu nunca vi cobrar. Mas no nosso dia a dia a gente vai sempre buscar esse cara, né? Sempre buscar o lucro. Tem o segundo exemplo. Exemplo onde já não temos só 2 produtos, então temos 3 produtos, onde a gente fabrica rolamentos. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Querem tentar antes? Sim, não, talvez. É possível. Então, a gente tem o produto rolamento A, o B e o C. A gente tem uma quantidade de rolamentos dentro da peça produzida. Então, 4 unidades do A, 5 do B, 4 do C. E uma determinada semana, a empresa está com falta, tendo apenas 200 unidades em estoque. Sabendo que a empresa tem de despesa fixa 10 mil por semana e as despesas variáveis 10% do preço de venda, e sabendo ainda que o mercado consome 20 unidades de cada um desses rolamentos. Decida quais produtos deverão ser feitos nessa semana, de uma maneira a maximizar o lucro. O que vocês devem fazer por primeiro? Tem um caminho para seguir? E agora? Primeira coisa que a gente pensa é sempre encontrar a restrição. Então, primeira coisa, encontra a restrição. Será que a gente consegue fabricar? Aqui, né, nos exercícios fica até fácil da gente encontrar. Mas na prática, será que é tão fácil? Muitas vezes não. Mas vamos ter certeza que dá para produzir todas as unidades? Então, vou colocar uma quantidade área. A, B e C. O A, ele utiliza 4 unidades. O B, 5 unidades. E o C, 4 unidades. Conseguimos produzir e vender 20 unidades de cada
produto no mercado normal. Então, são dois iguais. Então, para produzir toda a quantidade que o mercado aceita, precisaríamos 260 peças. Quanto que a gente tem em estoque? Só 200. Então, a gente sabe que a nossa restrição é o número de rolamento. E agora? O que eu faço para poder decidir a produção? Primeira coisa, encontra a margem de contribuição do produto. Na verdade, é a segunda, né? Primeiro, encontrar a restrição. Então, a gente vai ter o preço de venda, custo variável, despesa variável, e o custo fixo. Aqui está com uma característica variável, mas a gente vai considerar somente custo variável e despesa variável e a margem de contribuição. Então, preço de venda 800, 1.000 e 700 para cada um dos três produtos. 800, 1.000, opa. Produto A, produto B e produto C. Vai para o custo variável, 400, 495 e 300. 400, 495 e 300. Despesa variável. Não tem na nossa tabela. E agora? Tem despesa variável? %10 do preço de venda. Esquece uma comissão, né? Encontrado esses valores, a gente consegue então definir a margem de contribuição. Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Produto A 320, produto B 405, produto C 330. Então eu vou produzir, vou dar prioridade no produto B, certo? É o que dá a maior margem de contribuição. Isso? Talvez? Sim, não, quem sabe? Não dá para fazer essa afirmação só com a margem de contribuição. Precisa da restrição. 4, 5 e 4. E com base nela, achar a margem de contribuição por restrição. Fazendo essa divisão. Quem a gente tem que priorizar? Produto C, né? Então, se fosse para estabelecer uma ordem de prioridade,
vai ser esse cara em primeiro, 81 do produto B em segundo, e produto A em terceiro. Até aqui seria o padrão de questão que encontra no exame de suficiência, tá? Eu vi acho que 2 vezes só cair isso. Você definir a ordem de prioridade. Mas quanto a gente vai produzir de cada um deles? A gente vai se basear no total, nosso estoque. A gente tem 200 peças. Se a gente produzir todas as 20 unidades do produto A, 20 unidades, quanto rolamento a gente vai utilizar? 20 vezes 4, né? Consumimos 80, sobra quanto? 120. Então, 20 unidades do A. Sobrou 120. Dá para produzir todas as 20 unidades do produto B? Consigo, não consigo? Vou precisar de 100 para produzir as 20 unidades. Tenho 120, então é possível. 20 unidades. Se eu produzir as 20, vai ser 20 vezes 5. Vou consumir 100. Então vai me sobrar 20 unidades para produzir o produto A. Quanto eu vou conseguir, então, produzir do produto A? Dá para produzir o total? Não dá, né? Preciso de 80 para produzir o total. Tenho só 20. Então, minha produção... Ah, professor, tem maneira de fórmula para fazer isso? Dá simplesmente para dividir esse estoque de 20 pela quantidade unitária que a gente utiliza. Então, a gente vai conseguir produzir só 5 unidades. Que é o que pediria nesse exercício, né? Decida quais produtos deverão ser feitos nessa semana e em que quantidade. A gente vai priorizar o C, em segundo o B, em terceiro A, produzindo os 3 em 20 unidades do C, 20 unidades do B e 5 unidades do produto A. Fácil, difícil, mais ou menos? Aí que achar o lucro é só fazer a multiplicação, né, do jeito que a gente utiliza no custeio variável. Não é nada de muito complexo, vamos falar assim. Então, ele trata no livro dele essa frase: diga-me como me mede e lhe direi como me comportarei. Se me medir de maneira ilógica, não se queixe de comportamento ilógico. Faz sentido isso para vocês nesse processo de tratativa das restrições? O que ele quer dizer com essa frase? A gente precisa ter um bom controle dos processos da empresa. Trazendo lá
o exemplo dos rolamentos. Eu preciso ter um bom controle de quantidade de peças que eu utilizo, quantidade de peças que o consumidor aceita comprar pelo período. Preciso ter esses controles bem elaborados? Sim. Se eu não tiver esse controle, posso tentar colocar qualquer teoria, inclusive a teoria das restrições, que nada vai adiantar. Preciso ter bons controles operacionais para indicar realmente os volumes, as necessidades e as restrições. Então, para a gente focalizar ou para a gente encontrar esses problemas, ele trata 5 passos. Primeiro passo, identifica quem são as restrições. Restrição é sempre aquele gargalo que vai limitar o nosso volume produtivo e de venda. Segundo, como uma empresa não tem uma restrição, a gente vai decidir como explorar as restrições. Então, quem são as restrições que a gente vai priorizar e como vai trabalhar em cima delas. Subordinar tudo à decisão anterior. Como assim? Subordinar tudo à decisão anterior. Sempre, todo processo vai ter o maior gargalo possível. A gente vai tomar todas as decisões baseadas no maior gargalo e vai retrabalhar em cima dele. Então, vai tentar elevar o volume dessa possível restrição. Então, aqui a gente tem os rolamentos como restrição. Toda a nossa produção, toda a nossa operação vai estar subordinada a essa restrição. Aqui não dá para rabiscar. A essa restrição. Até qual momento? Até a correção dela. Então vamos supor que existisse uma segunda restrição, que seria de horas de trabalho. Vou subordinar toda restrição, toda possível restrição subsequente ao volume de peças. Resolvi, a gente consegue ter as 260 peças para produção. A gente começa a subordinar todo mundo ao limite dessa carga de trabalho, dessa mão de obra, até corrigir a mão de obra. E assim a gente vai corrigindo restrição por restrição. Então, se nos passos anteriores uma restrição for quebrada, volta ao passo 1, mas sem deixar na inércia a restrição do sistema. A gente não pode deixar pensando como empresa uma restrição lá existente sem uma determinada ação corretiva. Então, um exemplo. Eu já vou pular aqui meus... Nós temos essa linha de produção, onde a gente produz o produto P e o produto Q. A gente tem uma capacidade nos postos de trabalho de 100 mil minutos por mês. E sabendo que o produto P, a gente vende ele a 850, com uma capacidade de absorção de 5 mil unidades. E o produto Q, a gente tem um preço de venda de R$1.000 por unidade, com o mercado aceitando 2.500 peças. E cada uma dessas peças tem as suas matérias-primas. Aqui ficou faltando escrever uma matéria-prima 1, 2 e 3.
cada uma delas custando R$ 200, e as matérias seguem esse fluxo produtivo. Passa pelo setor A, pelo setor C, vai para o setor D para finalização. E essa matéria-prima 2 passa pelo setor B, passa pelo setor C, finaliza junto com o setor D, terminando o processo produtivo. A mesma coisa aqui na matéria-prima 3. Então, cada uma dessas matérias-primas passam por esses setores. E a gente tem 100 mil minutos por mês de capacidade de trabalho. Quem é o gargalo aqui? Tem alguma área que vai gerar problema? A gente vai ter que identificar setor por setor quem são esses possíveis problemas. Então, nada melhor do que o Excel para fazer isso. Então, nós temos o produto P e o produto Q. E as áreas vão da área A até a D. Então, A, B, C e D. A gente utiliza ou pode produzir 5.000 do produto B, 2.500 unidades do produto Q. 5.000 e 2.500. E o nosso trabalho é identificar quem está gerando o gargalo. Será que é o setor A? Será que é o setor B? Será que é o setor C? Então a gente vai precisar identificar por produto quanto que nós precisaríamos utilizar de tempo de trabalho para produzir o produto P e o produto Q. Então, produto P utiliza matéria-prima 1 e 2. Quanto tempo cada unidade passa da matéria-prima 1 na área A? 15 minutos, né? vezes 5.000. Então, tenho 7.500 minutos da matéria-prima do produto P utilizando da área A. A área B. Algum dos produtos termina no produto P? Se a gente seguir o fluxo, a matéria-prima 2 ela é utilizada para o produto P. Também 15 minutos para cada unidade. Então, vou colocar lá igual 15 vezes 5.000. Preciso de 75.000 minutos. Setor C. Tenho tanto a matéria-prima 1 quanto a matéria-prima 2 utilizando a mão de obra da área C. Então, vou ter que somar a utilização para as duas matérias-primas. Então, igual 7,5 vezes 5.000 mais 10 minutos vezes 5.000. Então, passando as duas matérias-primas para produzir o produto P, a gente vai utilizar 5.000 unidades nessas duas áreas. Então, a gente tem que fazer a soma do tempo de processamento das duas áreas.
E o produto D, a área D faz a finalização com 15 minutos. Então, 15 minutos vezes 5.000. A gente pode produzir 5.000 utilizando 312 mil minutos. Dá para produzir tudo? Não dá, né? Isso que a gente nem passou para o produto Q. Vamos fazer o cálculo do Q. Então, área A. A gente tem a matéria-prima 3, que vai ser utilizada no produto Q, utilizando 10 minutos cada produto. Então, 10 minutos vezes 2.500. 25 mil minutos. Produto B. Então, tem a matéria-prima 2, que também vai ser utilizada nesse produto Q, 15 minutos. Só que o produto, a matéria-prima 3 também utiliza o produto não, a área Q, a área B, desculpa. Então, eu tenho que somar tanto da matéria-prima 2 quanto da matéria-prima 3. Então, vai ser igual a 2.500, vou colocar entre parênteses aqui, 2.500 vezes 15 mais 2.500 vezes 10 minutos precisamos de 62.500 minutos para o produto, para o produto não, para a área B. C. Então a gente tem a matéria-prima 2 que passa pelo setor C, né? A gente vai utilizar esses 10 minutos por produto. E a matéria-prima 3 que também é consumida no produto que não utiliza. Então, a gente vai colocar só os 10 minutos. Igual 2.500 vezes 10 minutos. E o D, 5 minutos para 2.500 unidades. Então, 5 minutos vezes 2.500 unidades, 12.500. Então, nós temos a utilização de 125 mil. Então, somando a utilização por área, a gente vai ter a área A 100 mil minutos, a área B 137 mil minutos, a área C 112.500 minutos e a área D 87.500. Sabendo que a gente tem uma capacidade em cada área de 100 mil minutos. Quem é a restrição aqui? Da maneira que a área está, consigo produzir a minha demanda? Cada área tem 100 mil minutos. E ela vai gastar exatamente 100 mil minutos. Ela não é restrição. A área B, 137.500 minutos. Só tem 100 mil minutos para utilizar. Ela é uma restrição? É. Área C,
Precisamos de 112.500 minutos. Temos disponível 100.000. Ela é uma restrição. E a área D, precisamos de 87.500 minutos. Temos 100.000 disponível, ela não é uma restrição. Então, nossas áreas com restrição, área B e área C. Quem vai ser a minha restrição prioridade? Quem está sendo o meu maior gargalo? Então, essa é a prioridade. Vai me faltar 37.500 minutos. Então, a minha decisão sobre a produção fica pautado na área B. E enquanto isso, enquanto eu subordino toda a minha produção à área B, ao volume de trabalho da área B, eu vou corrigindo o problema, vou achando maneiras para resolver ele. Resolvi, vou ter o problema da área C. Vou resolvendo o problema até que a gente elimine os gargalos. E como que eu vou definir minha produção? Preço de venda, custo variável, margem de contribuição. Então, preço de venda, 850 e 1.000. Custo variável. Tem a matéria-prima 1, que vai no produto P, e a matéria-prima 2, que vai no produto P. Então, 200 mais 200, 400. No produto Q, a matéria-prima 2 e a matéria-prima 3. 200 e 200. Então, também 400. Margem de contribuição. Então, margem de contribuição do P, 450. Contribuição do Q, 600. Cuidado para não ir por esse valor. A gente poderia escolher erroneamente o produto Q. A gente tem que aplicar a restrição. Quanto tempo da área B que eu preciso para produzir o produto P? Então, não tenho nada na matéria-prima 1. 15 minutos da matéria-prima 2, né? Então, tenho 15 minutos. E no produto Q? 15 minutos da matéria-prima 2, mais 10 minutos da matéria-prima 3. Então, eu utilizo 25 minutos para cada unidade. Encontro a margem de contribuição por restrição. Eu divido 450 por 15 e 650 por 25. Então, cada minuto de trabalho utilizado no produto P vai me render R$30 e no produto Q vai me render 24. Quem eu priorizo, então? Quem vai ser minha ordem de prioridade? Primeiro vai ser o produto P. E o produto Q vai ficar em segundo. Certo?
produção vai ficar em quanto? Vou conseguir produzir as 5.000 peças do produto P? Se eu produzir as 5.000 peças, então, vamos colocar aqui nesse estoque de horas. A gente tem 100.000 horas. Se eu produzir 5.000 vezes 15 minutos, vou gastar 75.000. Me sobra 25.000. Então, posso produzir as 5.000 unidades. Consigo produzir as 2.000 unidades, 2.500 unidades do produto Q? Se eu produzir, vou gastar 62.500. Só tenho 25.000 minutos. Não dá, né? Então, eu vou ter que dividir esse 25.000 utilizados. Vou fazer apenas 1.000 unidades. Então, aí vou gastar 25.000. Vai sobrar 0. E enquanto a gente vai subordinando todo o processo de produção à restrição da área B, a gente trabalha resolvendo esses problemas. Então, qual o lucro máximo que a gente ia conseguir ter com essa empresa? Considerando uma despesa de 2.800.000, então, aqui tem basicamente o que eu fiz no Excel, né? Então, nossa restrição, produto B, faz a rentabilidade do produto. Colocamos o nosso gargalo, igualzinho a gente fez aqui, né? Nossa restrição. Encontramos quem é mais rentável pelo produto, por tipo de produto. Então, composto ótimo, 5.000 do produto A, 1.000 unidades do produto A, não, do produto P, 1.000 unidades do produto Q. Fazendo o cálculo de lucro, a gente vai ter 50.000 de lucro por mês. Então, aí a gente tem esse outro problema, ociosidade, né? Ah, a gente vai ter tempo sobrando nas áreas? Vai. Então, a gente pode aumentar a capacidade de produção, levando em consideração a restrição do produto B. Então, a gente vai melhorar a nossa área. Produto B vai conseguir utilizar 140.000. Ele vai ser uma restrição nesse momento? Não. Por quê? Quem passa a ser nossa restrição? Se a gente resolver esse cara aqui, a gente vai ter uma capacidade maior. Vai conseguir produzir todas as peças sem criar gargalo. Nossa nova restrição vai ser a segunda prioridade que a gente fez aqui, né? A restrição da área C. Então, nossos gargalos são de 17 minutos e meio e 10 minutos do produto Q. Quem passa a ser a nossa prioridade produtiva já não é mais o produto P, né? Passa a ser o produto Q. Porque a gente mudou aqui a nossa restrição. Mudando essa restrição,
a gente vai modificar nosso composto de produção, vai produzir o máximo do produto Q e vai subordinar o restante da produção à quantidade do produto P, que vai ter essa limitação aqui, né? A gente precisaria 87.500, mas não vai ter 87.500. E aqui fazendo o cálculo do lucro, nada de exemplo muito complexo. E se a gente conseguir resolver o problema do C, então aqui a gente passa para 120 mil, aí a gente, teoricamente, resolveria nosso composto produzindo todo o limite que o mercado aceita, chegando num lucro maior de 580 mil. Então, o que a gente precisa para trabalhar de maneira coerente a teoria das restrições? A aplicação do custeio variável. Então, até esse item da margem de contribuição totalmente baseado no custeio variável, a única coisa que a gente acrescenta é uma nova margem, né? Que é uma margem por unidade restritiva. Sempre a nossa análise baseada no fator limitante, e se tiver mais de um fator limitante, igual aqui nesse exemplo, a gente vai basear no maior fator limitante até uma possível correção, para a gente conseguir encontrar a margem de contribuição por restrição. E o apoio da tomada de decisões, sempre baseado, então, nesses fatores limitantes e na margem de contribuição, auxiliando a decisão da produção no melhor composto de produção, no melhor pacote de produção do período, maximizando sempre o lucro. Era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Não sei se ficou alguma dúvida, se não ficou, o que vocês acharam? Não é tão tranquilinho, né? Quando a gente começa a colocar mais de uma área para resolução, o processo começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Não é tão simples. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um exercício semelhante a esse, apesar de ser um rascunho, tá? Eu vou colocar lá na aula de hoje essas planilhas para vocês lembrarem como que eu fui me baseando para esse cálculo. E na aula que vem, a primeira coisa que a gente começa é corrigindo o exercício. Pode ser? Sim, não, talvez. É possível. Falem comigo. Vocês ainda estão aí? Gente, esse silêncio me deixa apavorado. Sim, não? Bom, então vou colocar o exercício para vocês, aí então na próxima aula a gente começa a correção. Tranquilo? E a gente se vê na semana que vem. E quem tiver dúvida que não quis falar comigo agora, pode me chamar depois que a gente dá uma mão. Beleza? Então tá, gente. Tchau para vocês. Boa semana. Bons estudos e bom trabalho.